Fala galera, tudo bem com vocês? Coach Fábio Passos, eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra a gente estar aqui em nível de aula para mais um conteúdo aqui na nossa plataforma, Gestão da Emoção, o Método X Emocional e todas as outras demais. No entanto, no dia de hoje nós vamos estar falando sobre um conteúdo extremamente relevante, que é falarmos sobre dopamina e o seu poder. Afinal, o poder da dopamina em nós. Bom, primeiramente, nós precisamos entender que a dopamina, ela é algo muito especial, aonde ela nos traz através de um neurotransmissor, um neuro que transmite para o nosso corpo, ou seja, esse neurotransmissor de dopamina, ele nos traz um incentivo de motivação para que nós alcançamos a recompensa. Então, tem muitas pessoas, e inclusive eu já falei sobre isso, que a dopamina é aquele sentimento de recompensa. Ok, ela está correta. Mas antes disso, a dopamina está muito mais ligado com o poder de motivação para que você alcance a recompensa. Nos dias de hoje, nós podemos analisar que, diante de tantas coisas, diante de tantas crenças da sociedade, diante de tantas crenças hereditárias de pai e mãe, de os níveis, por exemplo, né, na internet, hoje há muito um hábito, né? Eu sempre chamo isso, por exemplo, de um iceberg. Esse iceberg está muito interligado com o quê? Com a gente vê apenas a ponta do iceberg da nossa sociedade. Mas, no entanto, existe uma camada de gelo muito profunda para baixo, que é falarmos sobre o quê? Exatamente o hábito de comparação. Nos dias de hoje, na internet, o hábito de comparação é extremamente forte. Então, esse hábito de comparação, ele faz com que? Com que nós consigamos estar agora vendo o nosso capítulo primeiro, comparando-se com o capítulo 10 de outra pessoa. Então, o imediatismo faz com que nós tenhamos agora uma pressa absurda em tudo aquilo que nós vamos tomar de decisão na nossa vida. Ou seja, a dificuldade de nós termos o planejamento. Por quê? Porque queremos tudo agora, num molde imediato. Esse molde imediato que foi criado e que principalmente, né, a gente vê aí os stories, né, de 15 segundos, que nós vemos nas redes sociais, e tudo muito rápidos, né? Cortes, agora isso é chamado shorts, por exemplo, né? Que a gente vê ali de 15 segundos, coisas dopamínicas, coisas rápidas, coisas que nos traz, por exemplo, uma saciedade. E isso faz com que nós sejamos agora escravos da dopamina. A escravidão da dopamina significa você estar sempre agora motivado para encontrar uma recompensa imediata. Então nós somos agora seres que perdemos principalmente a racionalidade do planejamento. Então, na maioria das vezes, nós queremos tudo com o imediatismo. Só que o imediatismo ele gera frustração, porque nem sempre o imediatismo vai ocorrer. Quando você fala, por exemplo, num plano alimentar, e eu não sou um nutricionista para falar em relação a isso, mas vou falar apenas uma pequena ponta, que aí cabe a mim sim, porque eu entendo sobre isso, é falarmos, por exemplo, você não engordou da noite para o dia, você não ganhou, por exemplo, 10, 15 quilos da noite para o dia. Isso foi ao longo do caminho que você foi absorvendo isso. Mas por que, por exemplo, num molde de você estar agora com a sua matriz alterada, né? Matriz do nosso cérebro alterada, que diante disso ganhou esse peso, por que agora esse imediatismo para que você venha a baixar esse peso da noite para o dia? Em questão de 15 dias, em questão de 5 dias, em questão de 10 dias, de um mês? Não, da mesma forma que você levou tempo para ganhar, você leva tempo, por exemplo, para descer. Existem outros mecanismos? Existem, mas nós precisamos entender que vai levar um tempo. Agora, na maioria das vezes, esse excesso de dopamina, esse excesso de modelo mental, né? O modelo mental que nós criamos, por exemplo, de dopaminérgicos, né? Crianças mimadas em relação à dopamina, faz com que nós precisamos estar sempre buscando alguma coisa para ter uma saciedade dentro de nós. Você vê as crianças que antigamente estavam ali com um brinquedinho e elas estavam satisfeitas. Agora as crianças, elas olham um brinquedo, você dá um brinquedo, eu tenho filhos, né? Você dá um brinquedo, eles se alegram, gostam, por alguns 30 minutos, quem sabe uma hora, mais tardar um dia. Mais tardar um dia.
passou disso, está jogado num canto e aí acabou aquela febre. Por quê? Porque já precisa outro estímulo. Porque nós estamos criando uma sociedade que é assim, baseado em estímulos, estímulos, estímulos. Esse estímulo chama-se dopamina. Os estímulos de recompensa, o estímulo de motivação em busca da recompensa. Então você vai analisar, por exemplo, que a dopamina ela faz isso. Então, só para que você possa entender, eu não quero misturar os assuntos, mas as pessoas com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, segundo a neurociência, essas pessoas elas têm um déficit de dopamina no lobo pré-frontal, ou seja, nessa região aonde no hemisfério esquerdo nós temos principalmente a racionalidade. Então analisa uma coisa, nós temos esse déficit de quê? De dopamina. As pessoas com TDAH têm um déficit de dopamina, perdão. Quando elas têm esse déficit, elas começam a buscar a dopamina em diversas coisas. Então elas têm dificuldade, por exemplo, de ter atenção em coisas que não chama tanto ela para isso. Ela não chama tanta atenção dela, então ela vai ter dificuldade de ter atenção. Mas quando tem algo que realmente tem atenção, que ela gosta, ela vai ter um hiperfoco em relação àquilo, porque aquilo gera o quê? Uma motivação barra dopamina recompensa. Então, ou seja, esse estímulo que ela tem no seu cérebro é justamente para que ela encontre algo que lhe traga, por exemplo, uma saciedade, um prazer imediato. Então, assim, a dopamina faz com que nós tenhamos agora, nos dias de hoje, pessoas extremamente escravizadas. Por que eu falo escravizado? Porque uma pessoa, por exemplo, que se doutrinou no seu cérebro junto com a pornografia, essa pessoa está acostumada com estímulos rápidos. Então, através da masturbação, seja homem ou mulher, ela acaba fazendo o quê? Trazendo um estímulo para o seu cérebro, para uma saciedade em si e não junto com outra pessoa. E cada um faz o que achar que tem que fazer, mas ela está agora condicionando o seu cérebro a ter uma ejaculação precoce, porque ela também está agora, né, moldando o seu cérebro para que ele seja dopaminérgico. Então, isso pode gerar, inclusive, a ejaculação precoce. Um dos princípios. Claro que são tudo pontes interligadas que nós precisamos estar associando, mas eu quero que você entenda que o excesso de dopamina, ele vai te fazer mal. O excesso de dopamina significa, lá no TDAH, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hiperatividade, a pessoa ainda tem o H, que é o hiperativismo. Então, essa pessoa precisa ter diversos estímulos, entende? Para gerar a dopamina, porque ela tem um déficit. Então ela precisa fazer diversas coisas, cores diferentes, isso e aquilo, e busca e vamos, e vamos, e vamos. Por quê? Porque ela precisa desse estímulo. Ela precisa dessa área dopaminérgica. Então, na sociedade de hoje, nós conseguimos entender o quanto que isso é relevante, mas isso pode ser também desmotivador na vida de pessoas. Por quê? Porque as pessoas, por exemplo, quando elas têm um déficit de atenção e hiperatividade, elas buscam, por exemplo, essa dopamina. E essa dopamina ela pode estar vindo, inclusive, por exemplo, no uso de álcool em excesso, no uso de drogas, entende? Por quê? Porque ali parece que ela está nivelando o seu nível, por exemplo, de dopamina. Então parece que ela encontrou o seu nível de dopamina correto. Só que isso é um modo autossabotador. Então a dopamina está muito ligada com gatilhos de motivação que te gera recompensa. Então a pessoa que está justamente com essa situação de ser dopaminérgica, ela se frustra, por exemplo, com o fato de ficar todos os dias na academia. Então ela prefere, por exemplo, um funcional que é mais agitado e que gera mais adrenalina e que gera esse sentimento de recompensa para ela. Então ela faz esse circuito muito rápido, por quê? Porque ela é dopaminérgica, ela precisa em relação a isso. Agora você vai analisar que por vezes nós nos autossabotamos. Por quê? Porque você não consegue ter agora a paciência para ler um livro. Por que você não tem a paciência para ler um livro? Porque você está escravizado pelo imediatismo, porque o livro ele gera concentração, ele gera tempo, ele gera você não ser multitarefa, mas você ser monotarefa. E o fato de você ser monotarefa, para alguém que está agora escravizado ou criou um modelo mental, né, no seu cérebro dopaminérgico, ele precisa de estímulos rápidos, um atrás do outro. Então, por exemplo, quando ele vai pegar um livro, daqui a pouco esse livro vai demorar um mês e pouco para ele poder estar lendo. E esse um mês e pouco que ele vai demorar, ele vai simplesmente fazer com que essas coisas venham a demorar demais e o seu cérebro não vai associando e ele vai querendo sair fora disso, entende? Porque aquilo se tornou um tédio.
Então, o tédio que eu quero colocar aqui para você, gente, ele é bom, porque se a sua balança ela estiver deslocada simplesmente ou alocada para a dopamina, você precisa ter um equilíbrio entre o tédio e a dopamina. Por isso que às vezes é muito importante sim você ter o tédio e se manter no tédio cuidando do seu cérebro. Por que você vai se manter no tédio? Porque você está agora deixando de estar com esse modelo mental através da neuroplasticidade, a plasticidade que o nosso cérebro tem de conexão, entende? De a gente poder agora criar um novo modelo mental não tão dopaminérgico, ou seja, não tão com motivação buscando recompensa, mas sim agora com planejamento. Então, gente, entenda o seguinte, segundo a neurociência, né, você vai conseguir entender algumas coisas. A partir dos 25 anos, até os 25 anos, nós temos uma neuroplasticidade muito mais fácil de pegar. Você não consegue, você não vê uma criança sair caminhando de uma hora para outra. Leva tempo, de 1 a 2 anos, basicamente, para que essa criança venha caminhar. Agora, tem outras crianças que acabam caminhando com 10 meses. Por quê? Porque ela está com estímulos visual, ela está vendo, ela está entendendo e o seu cérebro está começando a associar e quando vê ela começa a caminhar. Mas não é fácil caminhar porque precisa ter equilíbrio. Então, da mesma maneira, o cérebro ele vai criando uma neuroplasticidade. Da mesma forma, você precisa analisar que levou tempo para caminhar. Não foi algo imediato. E é isso que eu quero desconstruir aqui na sua vida. Você que está agora passando por um momento de escravidão, por exemplo, da dopamina, o que eu quero dizer para você, sim, aproveite o tédio também. Descanse no tédio, relaxe o seu cérebro. Eu venho aqui, na maioria das vezes, na nossa plataforma, colocando conteúdos maravilhosos, inclusive sobre a higiene do sono. Por quê? Porque a cafeína ela é um bloqueador de melatonina e serotonina. Então imagina quando você toma café a partir das 3 horas ou 4 horas da tarde, você já está gerando um bloqueador de 6 a 8 horas, imagina. Então você vai ter um sono com uma qualidade má. E agora você vai ver o seguinte, todas as vezes que nós atendemos pessoas que principalmente vêm com um quadro de, de ansiedade muito grande, que às vezes não consegue dormir, mesmo tomando remédios, tarja preta, a primeira coisa a gente começa a ir analisando também a higiene do sono dessa pessoa. Começa a desacelerar, começa a trabalhar os traumas dela para que a gente consiga estar demonstrando e ver aonde que está a fonte desse problema. Por isso que no método X emocional nós trabalhamos com ênfase nessa área e no gestão da emoção. Gente, isso é extremamente relevante. Então eu anotei algumas coisas aqui que eu acho muito importante a gente estar falando, né? A gente, por exemplo, eu quero colocar aqui a balança, né, do tédio e do prazer. A balança do tédio e do prazer, ela tem que estar equilibrada, porque senão você é só uma pessoa que está agora precisando de dopamina, dopamina, dopamina. Poxa, a gente está num tédio, está um dia chuvoso, está em casa, está comendo alguma coisa. Mas daqui a pouco não está bom. Não, eu preciso de alguma coisa que me estimule. Então eu preciso buscar alguma coisa, fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, entende? Justamente para o quê? Para que a dopamina ela venha estar ativa em você, o sentimento, o gatilho de recompensa. Esse gatilho de recompensa que eu quero colocar aqui para você é, na maioria das vezes, um gatilho autossabotador. Por quê? Porque quando a mulher briga, por exemplo, com o esposo, ela vai para o shopping para gastar no cartão. Então ela compra perfume que não é para comprar, porque ela quer um sentimento, uma motivação e um sentimento de recompensa que dura de 0 a 10 minutos. Ela quer comprar uma bolsa que não precisa comprar. Ela está sendo ativada para isso. Então, imagina diversas coisas que as pessoas utilizam para o quê? Para ter um estímulo de dopamina. Então, ela tem estímulo de dopamina de que maneira? De qual que é a maneira do estímulo de dopamina? É justamente estar sendo escravizado pela mesma. Sendo escravizada pela mesma, ela vai fazer esse sentido, vai em busca da dopamina, esse sentimento de dopamina. Então ela vai sempre estar buscando a dopamina e não ficando no tédio. Mas o tédio às vezes é bom, porque está relaxando, está acalmando o cérebro e está diminuindo essa dificuldade. Então, por exemplo, eu anotei aqui, por exemplo, no tédio as pessoas procuram pornô, porque o sentimento pornográfico é muito mais rápido, é muito mais fácil, entende? E gera dopamina. As drogas, da mesma forma. Então, por exemplo, sai com os amigos, né? E aí busca coisas fora da realidade. Então, eu até coloquei aqui algo que é bem interessante, até anotei aqui, a síndrome de Peter Pan. Parece que as pessoas não querem crescer.
As pessoas querem ficar na terra do nunca, não assumir autorresponsabilidade, entende? Então, assim, crescer gera o quê? Maturidade. Então, nós precisamos proteger principalmente os nossos filhos dessa situação, desse neurotransmissor de dopamina. Então, nós temos que cuidar com os estímulos visuais e estímulos que nós estamos entregando para os nossos filhos. Como isso é importante. Os relacionamentos estão acabando justamente por quê? Por causa do excesso dessa dopamina, por causa do pornô. Pessoas estão frustradas na questão sexual, relacionamento sexual, porque eles estão generalizando um ato sexual, por exemplo, da pornografia, generalizando no seu relacionamento. Gente, como eu já comentei em outros treinamentos que a gente teve aqui, você faz o que você quiser fazer, você é livre. Agora, não generalize que sempre vai ser dessa maneira, nem sempre vai ser dessa maneira. Mas existem muitas pessoas frustradas porque quando não é dessa maneira, não gera motivação barra prazer, ou seja, não gera dopamina. Por quê? Porque está generalizado em seu cérebro um modelo mental que tem nessa área sexual. Então, pessoas acabam sofrendo diante disso, porque criaram um modelo mental em cima, por exemplo, do sexo pornográfico. Faz sentido isso para você? Então, eu quero comentar aqui em relação a isso. A dopamina está muito mais no modelo mental que você tem colocado em seu cérebro. Nós criamos através da neuroplasticidade. Então, como eu estava comentando antes, né, a neuroplasticidade, nosso cérebro ele vai absorvendo, mas ele vem numa decadência até a nossa fase final da nossa vida. Então, ou seja, quando nós estamos ali, até os 25 anos, ele tem uma maneira incrível, por exemplo, de estar absorvendo, crescendo e trazendo essa neuroplasticidade do cérebro, ou seja, o cérebro absorvendo, se moldando e crescendo e avançando. Mas a partir dos 25 anos, muda isso. Por quê? Porque agora nós vamos estar tendo que injetar o esforço em cima de uma situação. Então, ou seja, quando eu quero criar um novo modelo mental, eu preciso me esforçar para chegar nisso e através disso, sim, com a repetição, o esforço, o mindset de crescimento, a neuroplasticidade ela vai se moldando para que a gente tenha novos hábitos, sim, e a gente consegue ser quem realmente nós queremos ser. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você parou para analisar que você não consegue ler um livro sobre relacionamento, você não consegue ler um livro sobre como criar seus filhos, você não consegue ler um livro, por exemplo, para o estudo, você não consegue fazer a faculdade, você não consegue estudar, por exemplo, e ouvir a minha plataforma, entende? Ou qualquer outra plataforma. Por quê? Porque você quer tudo muito rápido, tudo muito rápido, tudo muito rápido. É só você analisar que quando a gente coloca conteúdo de 1 hora ou 25 minutos, é diferente porque as pessoas querem conteúdo de 10 minutos. As pessoas querem conteúdo de 5 minutos. E ainda agora tem um acelerador, as pessoas colocam lá no 2, né, 1,75 no 2, e quando tem mais ainda, né, 2,25, 2,50, as pessoas vão estar sempre acelerando o áudio, sempre acelerando as coisas. Por quê? Porque é uma maneira de ser muito rápido, muito intensivo, porque esse é o modelo mental que o teu cérebro absorveu. Quando que você vai ter agora paciência, por exemplo, para ler um livro? É só quando você alterar o seu modelo mental para ser uma pessoa monotarefa e não multitarefa. Porque a partir do momento em que você é uma pessoa multitarefa, o seu foco ele acaba se expandindo para diversas outras coisas. Ou seja, você perde o foco e se torna escravo de uma situação como essa. Por quê? Porque quando você perde esse foco, você deixou de ser monotarefa, mas você se tornou multitarefa. E agora as pesquisas, por exemplo, nos comprovam que as pessoas multitarefas, elas são em torno de 30% menos, né, ou com uma quantidade menor de produtividade do que uma pessoa que é monotarefa. Ou seja, uma pessoa que faz uma coisa só, uma pessoa que desliga o celular e agora fica, não, eu não sou escravo da dopamina, eu vou ficar agora 2 horas estudando na faculdade. Eu não sou escravo da dopamina, eu não sou escravo, por exemplo, do que está rolando nos stories, eu não sou escravo, por exemplo, do que o fulano está pensando, do que está passando na TV. Eu preciso agora ter disciplina para que eu esteja fazendo isso. Para isso, nós precisamos quebrar esse estímulo de dopamina no nosso cérebro. Então, é isso que nós precisamos agora, é estar ajustando. Então, eu anotei aqui que nós precisamos, então, né, algumas coisas que eu coloquei. Em relação a isso, né, a motivação, né, que foi aquilo que eu coloquei, a motivação para que você busque dopamina, é ela que vai fazer você estar avançando. Então,
a motivação para que você busque dopamina está justamente baseada no nosso cérebro. Então, quando você entra num modelo de tédio, você pode também racionalizar e entender o seguinte: ei, esse é o meu momento de descanso, porque até então eu estou com exaustão. Mesmo que você esteja dormindo, segundo Susana Herculano, professora, né, de neurociência, ela nos comprova, por exemplo, tá, que o nosso cérebro ele absorve só para que ele esteja, entre aspas, ligado, ou seja, funcionando, estejamos vivos, ele gasta em torno de 25% a 30% da nossa energia do nosso corpo. Então imagina com todos os estímulos e todas as coisas, e cafeína, com o modelo mental, com tudo que você tem feito, né, o quanto que você tem bombardeado o seu cérebro. Por isso nós precisamos ter uma gestão da nossa emoção. Nós precisamos ter uma gestão do nível emocional que a gente está praticando agora. E diante disso eu quero te convidar para que você venha a reduzir um pouco a dopamina, ou seja, essa pessoa escravizada pela dopamina. Os jogos de azar, né, as drogas, o cigarro, né, são tudo coisas dopaminérgicas, né, compras. Né, se você está um pouco precisa e você sabe que você acaba sendo escravo da dopamina, exclui, por exemplo, os aplicativos. Exclui aplicativos de compras imediatas que já está lá posto o seu cartão, porque em algum momento você vai entrar num momento de frustração ou de ansiedade, você precisa agora de uma dopamina, você vai acabar comprando. Então sai desse aplicativo, né, para que você tenha a racionalidade depois de ter que baixar esse aplicativo e aí começar a fazer um estímulo para você. Faz sentido? Então, diante disso, você acaba se protegendo. Buscar também o uso de remédios é importante, mas esse remédio tem que ser baseado com uma receita médica. Então, não descarte, sim, você buscar um médico, buscar uma consulta com alguém especialista nessa área, para que você venha até mesmo possivelmente tomar um remédio. Sou contra, né, essa questão farmacológica, mas respeito muito e entendo que por vezes é necessário, mas eu sempre busco aqui, dentro da nossa metodologia no método X emocional, deixar isso como uma última opção, para que nós vamos quebrando os seus traumas, o seu modelo, o seu estilo de vida, e eu como coach, como seu treinador agora nas suas emoções, vou trazendo estímulos para que você consiga agora baixar esse nível de escravidão da dopamina e também automaticamente postergar o uso necessário de um remédio ou não, mas sempre salientando a importância de você ir até um médico, até um psiquiatra e poder também ser diagnosticado com essa situação para que você possa, se necessário for, estar tomando um remédio farmacológico. No entanto, nós estamos aqui justamente para buscar com outros estímulos, né, é, é, a intenção de você não se auto-sabotar, por exemplo, com coisas erradas, tipo o excesso, né? O excesso. Da mesma forma que você tem agora nas drogas a dopamina, você também tem, por exemplo, após um exercício. Essa motivação em busca da recompensa. Então, ou seja, você consegue ter equilíbrios. A melancia te traz, por exemplo, um excesso de dopamina. Né? Então, assim, isso é importante. Por quê? Porque às vezes o chocolate ele vai te trazer uma dopamina momentânea barra, né, o vício do açúcar, que ele é viciante também para o nosso cérebro. Então, ou seja, é o cuidado da gestão da nossa emoção, gente. Você tem cuidado da sua vida, você tem cuidado para não ser escravo, por exemplo, da dopamina. É muito importante que você tenha esse cuidado, essa luz dessa sabedoria nesse momento. Né? Então, assim, o jejum da dopamina é importante. Você entender o seguinte: ei, isso aqui é um estímulo, calma, calma. Eu sei que vai me gerar motivação e recompensa se eu fizer isso. Mas agora eu quero algo imediato. Então, o planejamento me faz isso. Por quê? Porque eu tenho a racionalidade para entender que algo que seja a longo prazo eu consigo estar fazendo. A carreira de uma pessoa está baseado na longevidade, naquilo que você faz para que você se torne um perito. Quem ganha mais? Eu sempre faço essa pergunta: um clínico geral ou um cardiologista? A tendência é que o cardiologista ganhe mais, por quê? Porque ele é especialista, porque ele se especializou em uma área onde ele se tornou perito. Inclusive, isso é um dos 7 mandamentos, por exemplo, da cultura judaica, aonde tem os maiores bilionários do mundo. É a perícia naquilo que você faz. Naquilo que você faz. Então é justamente isso que eu estou falando. Você não me vê gaguejando para falar sobre dopamina, você me vê com autoridade para falar sobre o mesmo.
Por quê? Porque buscamos ser especialistas em cima disso, estudamos realmente em cima disso, não trazemos conteúdo rasos aqui para você. E é por isso que eu quero dizer que o planejamento a longo prazo, ainda que demore, ele vai estar agora te gerando dopamina lá na frente. Então não seja escravo, por exemplo, da dopamina imediata. O mesmo o mesmo X, a mesma pizza, a mesma comida calórica, por exemplo, ela vai te trazer uma recompensa imediata. Mas se você comer uma batata doce, um exemplo que eu estou colocando aqui, em um ovo cozido, você também será saciado com isso. Mas você trocou isso por qualidade de vida. Então, ou seja, busque cada vez mais um entendimento para você não ser escravo da dopamina. E diante disso, nós estamos falando sobre dopamina e o poder que ela tem para nos ativar para alcançar muitas coisas que são de imediato, mas que também nos, por exemplo, a autossabotagem quando são coisas que precisam a longo prazo. Não estamos falando de TDAH aqui. TDAH é outra aula, mas a gente entende, por exemplo, que uma pessoa que tem TDAH, ela tem um déficit da dopamina. Então, gente, olha só, é muito importante nós estarmos equilibrados em nossa vida. Não só ser pessoas estimuladas pela dopamina, pelo sexo, pelas drogas, pelo vício no álcool, pelo vício no chocolate, pelo vício no jogo de azar, por tantos vícios que acontecem aí, mas sermos pessoas equilibradas. E quando estivermos no tédio, temos a parte racional, o hemisfério esquerdo do nosso cérebro, o neocórtex, para analisar o seguinte: ei, eu estou no momento, entre aspas, de tédio, mas eu posso agora aproveitar para ter a gestão da emoção, ter a higiene do sono, descansar o meu cérebro para que eu consiga estar agora sendo uma pessoa equilibrada e não já correndo para mais um imediatismo, ou seja, a motivação para a recompensa, a dopamina. Espero que você possa ter crescido com essa aula, espero que você possa ter avançado mais e mais e que você possa estar entendendo que na nossa metodologia, tanto gestão da emoção quanto o método X emocional, nós trabalhamos com ênfase nessa área justamente para que você tenha uma vida emocional abundante. Que é isso que nós temos aqui como a missão, os valores que nós temos aqui no Instituto Nine Coach do Brasil, é que você possa ter uma vida emocional abundante. Então, quero deixar aqui um forte abraço e te vejo nas próximas aulas e nos próximos vídeos.